Olá pessoal, meu nome é Maurício Risati, eu sou professor substituto na Universidade Federal de Santa Maria e professor na Prefeitura Municipal de Agudo e irei apresentar o trabalho intitulado Geografia Escolar Multigeomodal, Contribuições da Multimodalidade da Neurociências no Ensino de Geografia. Esse trabalho está submetido ao GT3, Contribuições Teóricas para a Geografia Escolar. O roteiro da apresentação, primeiramente, abordará uma breve introdução acerca do resumo submetido ao evento, bem como o conceito principal que foi um dos produtos da minha tese, que é o conceito de cartografia escolar multigeomodal. Por fim, as conclusões do trabalho e as referências utilizadas no resumo. Como introdução, lá no resumo expandido, é feita uma contextualização sobre os conhecimentos cartográficos estarem presentes desde os povos primitivos, mesmo que de maneira rudimentar. A representação desse conhecimento era de maneira rudimentar, mas era um conhecimento bastante aprofundado da questão espacial, né? E ao longo dos tempos, ao longo dos milênios, esses conhecimentos geoespaciais foram se desenvolvendo cada vez mais, sobretudo a partir de conflitos, né? E a cartografia hoje ela se configura como uma linguagem, como um conteúdo também, está presente principalmente dentro da componente geografia na educação básica. Então, a gente precisa levar em consideração que os alunos lá da educação básica, também chamados de geração Z, eles estão constantemente manuseando ferramentas geotecnológicas, dispositivos móveis que contam com diferentes representações cartográficas. Portanto, é um papel da escola, é um papel do professor se apropriar dessa tecnologia dos alunos, chamar a atenção, que chamam a atenção deles e utilizar como uma intervenção pedagógica, digamos assim, tá? Então, por ser algo que os alunos fazem uso, por exemplo, ao pesquisar um endereço no Google Maps ou os próprios mapas digitais de jogos eletrônicos, é algo que faz parte do cotidiano dos alunos, ou seja, é algo que pode despertar a atenção dos estudantes, tá? Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar as interrelações entre cartografia escolar, inteligências múltiplas e neurociências, as três temáticas discutidas durante minha tese, que resulta na proposta teórico-metodológica Cartografia Escolar Multigeomodal. Quando nós vamos então para o conceito, esse é o esquema do conceito que não está no resumo, né, no resumo expandido do evento, tem inúmeras interações ali. Então, a sociedade, o sujeito, as inteligências múltiplas, que é uma das teorias que embasaram a discussão na tese, e cartografia escolar, neurociências e multimodalidade. Então, sem ampliar muito a discussão, né, nós temos as inteligências múltiplas, que é o que nos torna humanos. Inteligências múltiplas é o conceito elaborado por Howard Gardner, né? Então, a gente tem inúmeras inteligências múltiplas: inteligência espacial, inteligência musical, inteligência verbal, linguística, sinestésica e corporal, e assim por diante. Então, cada um dos seres humanos tem uma gama de inteligências. Então, o que é algo discutido na tese, no conceito da tese, é pensar atividades que mobilizem diversas inteligências múltiplas, tendo em vista que os estudantes aprendem de diferentes maneiras, tá? Como áreas de conhecimento, nós temos, no conceito observando na tela, a gente tem a cartografia escolar, a neurociências e a multimodalidade, tá? Então, a neurociências é a ciência que trata do funcionamento do sistema nervoso. Então, se a aprendizagem é algo cognitivo, quem estuda como o cérebro humano processa as informações são as neurociências. Então, o professor precisa desenvolver noções de neurociências para ter uma eficácia no processo de ensino-aprendizagem. Já a multimodalidade, conceituando ela, é a utilização de inúmeros modais, inúmeros recursos. Então, textos escritos, música, imagens, são diferentes maneiras de abordar, tá? Então, através dessas três áreas, nós temos algumas interseções. Por exemplo, entre a cartografia escolar e a multimodalidade, nós temos a cartografia escolar
multimodal. Então, o que consistiria essa cartografia escolar multimodal? Pensar atividades de mais variadas formas e meios. Então, eu posso usar recursos analógicos, eu posso usar recursos digitais, sempre buscando o pensamento espacial. Então, esses estilos diversificados são feitos para mobilizar as diferentes inteligências múltiplas, o que possibilita uma compreensão da totalidade. Quando nós vamos para o estímulo cartográfico, então seria um conteúdo cartográfico contextualizado. O professor, então, ele intermedia como a geografia e a cartografia estão presentes no cotidiano dos estudantes, como o próprio exemplo que eu dei anteriormente, utilizar mapas de jogos eletrônicos. A interseção entre neurociências e multimodalidade é intitulada aprendizagem híbrida, ou seja, ela utiliza princípios da neurociências e recursos multimodais. Então, levar em consideração a repetição e o tempo de atenção dos estudantes. Os estímulos devem ser realizados de várias maneiras com múltiplos recursos. Então, durante a aula, o professor deve pensar, abordar aquela mesma temática que é o tema central da aula de várias maneiras. Através de texto, através de gravuras, através de memes, através de mapas, através de imagens de satélite, entre outros. E aí, por fim, a intersecção entre neurociências, cartografia escolar e multimodalidade é o termo cartografia escolar multigeomodal. Então, o multi se refere a múltiplas formas e meios, ou seja, de abordagens do docente. O geo se refere ao emprego de recursos à geografia, ou seja, o professor pode se apropriar de um jogo, por exemplo, que não tem uma finalidade geográfica e, através do seu conhecimento, do seu processo de mediação, torna esse recurso geográfico. Tá? Por isso, multigel, gel entre parênteses, porque é o professor que tende a promover essa transposição. E o modal é o uso de diversas linguagens atreladas aos recursos pedagógicos. Então, o conceito cartografia escolar multigeomodal, ele trata do uso de ferramentas geotecnológicas, unindo recursos analógicos e digitais. Por que analógicos e digitais? Porque se os estudantes aprendem de maneiras diferentes, tendo em vista a sua gama de inteligências, dependendo de um estudante, ele pode preferir e aprender melhor fazendo algo de um recurso analógico e outro estudante de maneira digital. Então, a cartografia escolar multigeomodal, ela deve ser realizada de maneira contextualizada, promovendo uma aprendizagem de diversas maneiras ou de maneiras variadas. Como considerações, a gente tem que a cartografia escolar multigeomodal, ela possibilita o ensino de geografia com atividades cartográficas analógicas e digitais, pensadas para mobilizar a gama de inteligências múltiplas com recursos multimodais, para que os estudantes sejam expostos a diferentes estímulos, aprendendo de múltiplas maneiras. Assim, a multimodalidade de recursos e modos de apresentação é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, pois possibilita que os discentes aprendam de diferentes maneiras com base nas suas particularidades, experiências anteriores e com base em sua gama de inteligências múltiplas. Aqui tem as referências utilizadas no resumo expandido. Muito obrigado pela atenção.